Os neutrinos desencadearam uma reação física. Parece que os neutrinos que vieram do Sol sofreram uma mutação por um novo tipo de partícula nuclear. Estão aquecendo o núcleo da Terra e agindo como se fossem micro-ondas. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 118. Peço apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Vamos conversar neste vídeo sobre um estudo desclassificado pela CIA que trata da inversão dos polos magnéticos, mas não só isso, também os polos físicos do planeta, por incrível que pareça. O estudo é impressionante e recomendo que assistam até o final, pois as revelações são bombásticas e casam perfeitamente com as profecias de Parravitini. Nós vimos no vídeo anterior sobre o Papa que um grande evento catastrófico poderá ocorrer em breve, e fica a pergunta: o que poderá desencadear esse evento? Vamos ver uma teoria sobre esse possível evento neste vídeo. Quem é novo no canal, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Já resumi o artigo e irei trazer as principais informações para vocês. Peço agora um grande favor, deem um like, o botão joinha aí, e se aparecer o botão hypar, clique para que esse vídeo alcance mais pessoas, pois muitos precisarão dessas informações. Dito isto, vamos lá. Amigos e amigas, vamos falar aqui sobre três figuras. Ben Davidson, fundador do Space Water News, um site que monitora o clima espacial, mais precisamente o Sol. Em seus estudos de 6 partes, ele aborda como e por que ocorrerá o próximo evento de extinção em massa. Tudo isso baseado principalmente nas obras de duas figuras, Sean Thomas e Charles Hapgood, cientistas renegados pela academia. Sean Thomas, escritor e cientista, escreveu o livro de 57 páginas chamado The Adam and Eve History, publicado em 1963, e teve a sua obra confiscada e tornada secreta pela CIA. O mesmo só foi liberado recentemente, 50 anos depois, 2013, por força de lei, e em formato digital, com várias páginas faltando. E na época a CIA teria achado as informações contidas no livro perigosas demais. E vamos ler um pedacinho do texto de divulgação do livro. Abre aspas. Este é o livro do século. Pelo menos alguém, desta vez um cientista de pesquisa, apareceu com a prova de cataclismos, que são inundações supersônicas em todo o mundo, como o dilúvio de Noé. Eles foram descobertos por grandes homens como André Deluc, Barão Georges Cuvier e Guy de Dolomieu, e permaneceram mistérios não resolvidos desde então. Agora o autor encontra o processo de cataclismo, seu calendário e a ativação do gatilho, uma pesquisa de 20 anos. Ele descreve o próximo cataclismo em detalhes impressionantes, mas a deterioração da civilização e a escalada do crime antes do próximo cataclismo. Muito interessante, meus amigos. Acontece que a previsão científica do autor sobre o próximo cataclismo corrobora com as previsões do clarividente Nostradamus, Case, e eu acrescentaria aí também Parravitini e Ramatiz, que previram exatamente isso tudo. Impressionante. O outro livro citado pelo autor do estudo é de Charles Hapgood, The Earth's Shifting Crust, de 1958. Neste caso, o cientista tinha o apoio de Einstein, que escreveu o prefácio de seu livro. Albert Einstein e Charles Hapgood acreditavam que o acúmulo de gelo, ou o decréscimo de gelo, nos polos norte e sul seria o gatilho para um deslocamento da crosta, deslocamento geofísico dos polos. Einstein explicou o mecanismo de disparo da seguinte forma, abre aspas. Em uma região polar, a deposição
ou derretimento contínuo de gelo, que não é distribuído simetricamente sobre o polo. A rotação da Terra atua sobre essas massas não simetricamente depositadas e produz um momento centrífugo, que é transmitido para a crosta rígida da Terra. O momentum centrífugo em constante aumento produzido, dessa forma, produzirá um movimento da crosta terrestre sobre o resto do corpo terrestre, quando chegar a um certo ponto. E isso deslocará as regiões polares em direção ao Equador. Bom, isso é muito impressionante e me fez lembrar uma profecia de Benjamin Solari Parravicini, que diz basicamente a mesma coisa. Abre aspas. Medite os homens, o mar avançará, inundará em uma inundação. As calotas polares se derreterão, o eixo da Terra voltará e o Equador será polos. O mar será sangue. Profecia de 1937. Então, meus amigos e amigas, já são 4 pessoas falando a mesma coisa de maneiras diferentes. Os polos se movem em direção ao Equador. Parravicini, o profeta, Einstein e Charles Hapgood, dos cientistas. Interessante que Parravicini diz que o eixo da Terra voltará ao Equador, ou seja, o Equador já foi polo no passado e estará retornando. Mas vamos continuar com os estudos de Ben Davidson. Davidson contrastou os dois estudos. No primeiro, a mudança dos polos é radical, de 90 graus, um evento abrupto que causa grande cataclismo. E no segundo, a mudança seria de 40 graus e ocorreria a cada 5.000 anos ou mais. Que fique claro, eles estão falando de mudanças físicas dos polos. Nesse caso, os polos geomagnéticos mudariam junto com os polos físicos. E ele diz o seguinte, abre aspas. Em 1/4 a meio de um dia, os polos norte e sul se movem quase até o Equador, e as portas do inferno são abertas. A atmosfera e os oceanos não mudam com a crosta. Eles continuam girando do oeste para o leste, e no Equador, essa velocidade é de 1.000 milhas, equivalente a 1.609 km por hora. Tem que ser, normalmente, fazer uma rotação por dia. Assim, enquanto a crosta se desloca com os polos indo em direção ao Equador, os ventos e os oceanos vão para o leste, soprando através da face da Terra com velocidades supersônicas, inundando continentes com água e avançando em quilômetros de profundidade. E então, como você pode ver, que as eras glaciais não são uma questão de avançar e recuar o gelo. É simplesmente que diferentes áreas da Terra estão em regiões polares em momentos diferentes, por diferentes durações de tempo, com as mudanças entre as posições ocorrendo em uma fração de um dia. The Adam and Eve Story, páginas 13 e 14. Bom, muito impressionante. Devemos lembrar aqui que esse fenômeno é violento devido à rotação da Terra, que é altíssima, de 1.674 km por hora. E aqui temos uma tabela de mudança dos polos fornecidas por Thomas em eras anteriores. Veja, bom, temos na primeira coluna o local anterior da mudança, na segunda coluna o começo. E atualmente o Polo Norte está localizado no Oceano Ártico, e isso aconteceu há 6.500 anos atrás. E quando irá mudar novamente está com um ponto de interrogação, né? Na última coluna temos a duração de tempo em que os polos permanecem os mesmos. Interessante ele colocar com Wisconsin como sendo um dos locais que abrigou o Polo Norte no passado. Isso pode ser visto no filme 2012. Parece que a crosta se movimentou quase 23 graus para sudoeste. Os dados também indicam que os polos reverteram seus campos magnéticos. Estas são suas novas posições. Peraí. Está dizendo que o Polo Norte foi parar no meio do Wisconsin? Na verdade, esse é o Polo. Aliás, o filme 2012, em parte, se baseou nas pesquisas de Charles Hapgood, né, e Sean Thomas. Vamos dar uma olhada. Imaginem a Terra como uma laranja.
Você usa o humor para atrair e depois nos pensar. Nosso Sol vai emitir quantidades enormes de radiação, esses safados que se chamam neutrinos, que vai derreter o núcleo da Terra. O centro da laranja e a crosta do planeta ficará livre para se mexer. Em 1958, o professor Charles Hepburn chamou isso de deslocamento da crosta terrestre. Será que os roteiristas do filme 2012 tiveram acesso a isso tudo? Muito provavelmente. Inclusive, temos um vídeo que aborda aí mensagens subliminares em filmes, né? Filme 2012, né? E as profecias dos maias, que vocês poderão assistir clicando no card acima. Agora, continuando. É a conclusão de Thomas de que os deslocamentos cíclicos de polos de quase 90 graus que inverteram os polos durante milênios que Davidson identificou como a principal razão pela qual a CIA classificou o trabalho de Chan Thomas. Se os polos norte e sul virassem 90 graus para frente e para trás, haveria pouca evidência de mudanças de polos anteriores, já que estes estariam enterrados sobre grossas camadas de gelo. Isso nos leva à ciência do paleomagnetismo, o estudo do registro de campos magnéticos da Terra em rochas, minerais ou materiais arqueológicos, que tem sido usado para determinar o movimento histórico dos polos magnéticos da Terra. Toda a pesquisa de Davidson é baseada em dados científicos impressionantes. Irei deixar o link do canal dele para que vocês possam estudar. Talvez vocês não tenham se dado conta da proporção deste evento. Parravitini diz que o mar será sangue. Irei colocar um curto trecho do capítulo 1 deste amplo estudo feito por Davidson. Vou colocar a dublagem para vocês não perderem nada. Dito isso, vamos lá. Com um estrondo tão baixo que é inaudível, crescendo, pulsando e tornando-se um rugido trovejante, o terremoto começa. Só que não é como nenhum terremoto na história registrada. Na Califórnia, as montanhas balançam como samambaias na brisa. O poderoso Pacífico recua e se ergue em uma montanha de água, com mais de 3 km de altura. E então começa sua corrida. Para o leste, com a força de 1000 exércitos, o vento ataca, rasgando, desfazendo tudo em seu bombardeio supersônico. A incrível montanha de água do Pacífico segue o vento para o leste, soterrando Los Angeles e São Francisco, como se fossem apenas grãos de areia. Nada, absolutamente nada, impede o ataque implacável e avassalador do vento e do oceano. Como vocês podem ver, é de fato um evento sem precedentes para a atual civilização humana. E qual o gatilho que faz com que os polos se invertam? Chan Thomas acreditava que a explicação era que algo no interior da Terra estava ocorrendo, que era um movimento do mecanismo de disparo. Thomas escreveu o seguinte, abre aspas, Uma vez a cada poucos milhares de anos, a matéria neutra ou neutrinos escapa do núcleo interno de 885 quilômetros do núcleo externo até o núcleo externo derretido de 1.200 quilômetros e existe uma explosão atômica literal dentro da Terra. A explosão na camada de alta energia do núcleo externo rompe completamente a estrutura elétrica e magnética, tanto no núcleo externo derretido, quanto na camada externa derretida com 60 milhas de espessura. Finalmente, as calotas polares são permitidas para puxar a crosta da Terra ao redor do interior, com as camadas fundidas superficiais lubrificando a mudança até o fim. A história de Adão e Eva, página 14. Então, Thomas compara a matéria neutra, que escapa do núcleo interno da Terra, ao plasma em uma explosão solar, que é uma emissão de massa coronal, uma vez que estes são baseados no que ele afirma ser o mesmo princípio universal que encontramos tanto num átomo quanto nas galáxias. Consequentemente, Thomas está sugerindo que o mecanismo de disparo do Sol, que emite um flash solar, um evento de micronova, mega explosão solar, é semelhante ao que aciona o núcleo interno da Terra para liberar ondas de energia que, em última análise, deslocam tanto os polos magnéticos
quanto os geográficos em 90 graus em um padrão cíclico. Em outro livro citado por Davidson, World in Peril, Mundo em Perigo, escrito por Ken White, filho do Major Maynard White, que trabalhou no programa do Pentágono explorando o Ártico e fez fortes revelações sobre a supressão de informações de evidências das mudanças cíclicas dos polos. Diz o seguinte, abre aspas, foi determinado através de repetidas experiências que, como o polo magnético se aproximava do polo geográfico, o polo magnético aceleraria em algum momento sua taxa de convergência, como se puxado para o polo geográfico pela força centrípeta e saltasse para coincidir. Mas, em vez de os polos coincidirem, o polo magnético giraria rapidamente em torno do polo geográfico, girando em direção ao Equador, como que por força centrífuga, terminando em uma posição em que os dois eixos assumiam um valor aproximado de 89 graus de divergência. Depois que esse giro polar ocorreu, os eixos gradualmente começaram a se reconvergir por um longo período de tempo. De acordo com as informações classificadas recebidas por Major White e sua unidade de reconhecimento ártico da USAF, o pulo magnético seria o gatilho para um deslocamento da crosta planetária, que levaria a uma mudança geofísica de quase 90 graus, como explicado na descrição para o mundo em perigo. Desta forma, desencadeando gigantescas catástrofes na superfície do planeta. World in Peril fornece uma explicação, baseada nas descobertas da unidade, de como os cientistas do Pentágono determinaram que nosso globo evoluiu na pré-história e como um outro cataclismo de remodelação da Terra é iminente. Agora podemos entender por que os mamutes e mastodontes encontrados no permafrost do Ártico foram instantaneamente congelados com vegetação subtropical em suas bocas e estômagos. World in Peril pode ser o único livro impresso que explica com precisão o mecanismo elusivo de desencadeamento dos fenômenos conhecidos pelos cientistas por mais de 200 anos como mudança crustal e o que isso implica. Bom, de acordo com as informações classificadas recebidas por Major White e sua unidade de reconhecimento ártico da USAF, o pulo magnético seria o gatilho para um deslocamento da crosta planetária que levaria a uma mudança geofísica de quase 90 graus, como explicado na descrição para o mundo em perigo. Desta forma, desencadeando gigantescas catástrofes na superfície do planeta. Bom, meus amigos e amigas, isso tudo me faz lembrar o caso ufológico Hermínio e Bianca, onde o casal foi abduzido na década de 70 e recebeu diversas revelações de um ser chamado Carran. Uma destas revelações foi um evento solar que arrasou o planeta inteiro há 12 mil anos atrás. Se formos na tabela, podemos constatar que uma das mudanças dos polos ocorreu mais ou menos nessa época, 11.500 anos atrás. Impressionante, quase na mesma época que Carran revelou. Então, acontece o seguinte, o Sol e a Terra seriam bombardeados por raios cósmicos, e isso iria acionar um gatilho que iria gerar explosões que Davidson apelidou como micronova no nosso Sol. E isso chegaria à nossa atmosfera como uma bomba, afetando diretamente o núcleo de nosso planeta, mais ou menos como é mostrado no filme de 2012. O mesmo iria liberar algo que ele chama de matéria neutra do núcleo, e isso iria se misturar ao núcleo externo, gerando explosões terríveis que iriam romper a crosta do nosso planeta, afetando os polos. E enfim, gerando a mudança de 90 graus nos polos, invertendo nosso campo magnético. Eu meio que sonhei com isso, né? Vocês viram no vídeo, que está disponível no card acima. E eu vi em sonho o solo, onde as casas estavam meio que deslizando e todas as casas se movendo junto.
Era como se tudo estivesse derretendo debaixo dos nossos pés. Bom, talvez a peça do quebra-cabeça que falte é que esse evento é desencadeado pela aproximação de Hercólobos, um planeta de proporções monumentais com um forte magnetismo. Isso com certeza afetaria o Sol e, consequentemente, o nosso planeta. Sabemos, graças a informações trazidas por Ramatiz, Parravitini e o gnóstico, Samael Aun-Weor, Nostradamus, Cayce e tantos outros. Bom, as evidências físicas destas catástrofes ficariam escondidas debaixo de uma montanha de gelo e no fundo do mar. Por isso, temos estruturas submersas no Japão que lembram construções humanas, e esse sítio ficou conhecido como estruturas de Yonaguni, Existem muitas outras evidências levantadas nos estudos de Davidson, com vários cientistas abordando o assunto, como vocês viram, E, amigos, isso tudo é bíblico. Se vocês forem ver, existem várias passagens bíblicas que descrevem basicamente esses eventos. Vou colocar somente duas aqui. Abre aspas. E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6:12, 13. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Bom, meus amigos, vamos torcer para que isso tudo se dê de forma rápida, que nossa dor seja abreviada com o amparo de Deus, ou que isso tudo possa se dar de outra forma. Agora, que lição devemos tirar disso, Devemos buscar viver da melhor forma possível, respeitando e amando o nosso próximo. Isso tudo poderá ocorrer a qualquer momento, afinal Jesus diz que ele virá como um ladrão, mas o dia e a hora só Deus o sabe. Amigos e amigas, a salvação individual e a cada um segundo as suas obras. Não perca a oportunidade de ser uma pessoa melhor agora. É isso, ajude este conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Quem quiser ajudar e ser um patrocinador do canal, poderá tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo, seja membro. Custa muito pouco e ajuda muito. Vocês estarão contribuindo para o canal para que chegue até mais pessoas. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado. Gratidão aos apoiadores do canal. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!